apresentação. Tenho o prazer de apresentar uma pessoa bem conhecida de todos, o professor Cabral Martins, que é um dos principais críticos e editores da obra de Pessoa, professor associado desta faculdade e que tem vários ensaios e artigos e edições publicadas, a última das quais, em colaboração com o Richard Zeri, Teoria da Heteronímia. A maior parte dos trabalhos estão publicados na Assírio Alvim. Publicou ainda o dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo português pela Caminho. E, sem mais, passo-lhe a palavra para esta última sessão. Obrigado. Eu vou apresentar alguns elementos que têm como ponto de partida uma ideia que é a de que os textos de Pessoa têm sistematicamente a forma do esboço. São esboços. Não é? E isto é uma constatação que também está aberta à discussão, mas uma pessoa tem que partir de algum ponto, não é? E eu parto deste, que me parece que, apesar de tudo, pode ser uma descrição mais ou menos geral e acertada da textualidade de Pessoa. E a questão é, precisamente, o que é a ser assim e a tomá-los por esse viés, que consequências é que isso traz para a edição, quer eletrónica, quer papel, enfim, que consequências é que isso que é que isso nos obriga enquanto editores e estudiosos, sabendo também nós que o estudo de Pessoa implica a edição de Pessoa. E isso é alguma coisa que, aliás, se tem verificado ao longo da história da crítica de Pessoa, é exatamente a necessidade que os diferentes editores, que os diferentes estudiosos tiveram de editar Pessoa. Não é? Até mesmo o próprio Jorge de Sena, que, como se sabe, desistiu a meio caminho. Começo por citar um crítico genético chamado Louis Hay, que explica num artigo célebre que o texto não existe. A citação do título, o texto não existe. Pode dizer-se que, falando de Pessoa, o texto não existe de um modo óbvio, porque ele nunca se conclui. Ele é sempre a tendência para vir a ser, confunde-se com o percurso genético da sua escrita, é a linha múltipla do seu processo. A textualidade de Pessoa entrega-nos nos braços da crítica genética, tal como a história da sua edição crítica o confirma. Ora, o que faz a crítica genética é procurar a, e cito, terceira dimensão do texto, aquela que desfaz a linearidade do escrito e abre para a sua, também entre aspas, profundidade. Esta terceira dimensão não pode aparecer na página editada final. A página editada, na sua forma legível, corresponde a uma abstração, ou seja, a uma falsa estabilidade textual. Os textos reais que encontramos em Pessoa são definíveis como um conjunto de esboços. A este tipo de textos sem forma final fixada, Bernard Serpiligny chama, não texto, mas, porque o texto não existe, chama unidade orgânica heterogénea. Depois, ao nível da organização dos conjuntos abertos, a que chamamos, por exemplo, livre de desassossego, há igualmente um percurso genético a considerar. Há uma acumulação de traços ao longo do tempo. Do mesmo modo que a heteronímia implica também um percurso genético, isto é, a heteronímia entendida como um certo tipo de unidade orgânica heterogénea. Ora, como a constituição da heteronímia é, como aliás várias pessoas disseram já hoje,
corresponde a um percurso que é sobredeterminante na obra de Pessoa, talvez tenha algum interesse fazer uma descrição rápida desse percurso genético. Tudo começa em 1913, que é o ano do paulismo e do interseccionismo, e nesse ano há 3 palavras que são centrais no discurso crítico e poético do Pessoa e do Sá Carneiro, que são as palavras dispersão, alinhamento e desassossego. Estas 3 palavras estão diretamente conjugadas. Dispersão é a palavra, sobretudo, de Sá Carneiro, embora a Pessoa também a use, mas é sobretudo a palavra de Sá Carneiro, como se sabe. Alinhamento aparece como uma definição da escrita poética paúlica, que também se diz ser um escrever em alheio, e desassossego, nesse mesmo contexto, ganha importância por introduzir, logo em 1913, um título que regressa mais tarde, mas cujo teor denotativo se compreende melhor no contexto dessas primeiras ligações textuais. Dispersão, alinhamento e desassossego participam, em 1913, da reconceptualização de uma prática poética que vem colocar em crise a teoria da arte pela arte. Isto é uma conclusão que eu tiro, mas interessa muito, interessa é o dado que julgo objetivo da conjunção, da constelação destes 3 termos. Depois, em 1914, aparecem os heterónimos. Esse aparecimento parece corresponder a uma estratégia de mistificação que é comparável a uma tradição que já existe, que é a tradição que podemos encontrar em James Macpherson e na sua, estamos em 1765, e na sua tradução forjada do bardo gaélico Ossian, ou também na tradição de Kierkegaard, e na sua, referindo, por exemplo, a sua declaração pública, um artigo que eu publico em 1843, em que reafirma que, ao contrário do que alguns dizem, ele não é o autor dos seus livros. Ele publica, como sabem, os livros sob outros nomes reafirma nesse artigo que não é o autor, apesar de pode parecer a alguns, mas ele fazia uma série de usava uma série de artimanhas do género de pedir a pessoas que copiassem os livros com outra letra, com letras diferentes, de modo a que os próprios tipógrafos não tivessem nenhuma espécie de pista sobre a autoria, etc. Portanto, nesta tradição, o Alberto Queiro chega a ser detalhado para uma apresentação pública mistificatória, em que seria dado como um poeta galego recentemente descoberto. Isto é uma coisa que é citada no Pessoa por Conhecer. E a aparição de Álvaro de Campos prepara-se para se tornar rapidamente num acontecimento em si mesma, atuando Álvaro de Campos publicamente em seu próprio nome. No entanto, a verdade é que Alberto Queiro nunca vem a ser apresentado como poeta galego, aliás, nem sequer é publicado nessa altura, e que Álvaro de Campos, quando aparece no Orfeu, vem associado de forma explícita ao nome de Fernando Pessoa como editor. Portanto, vem lá o Triunfal, ou a Marítima, por Álvaro de Campos, publicado por Fernando Pessoa. Portanto, isto aparece no frontispício, na cortina das partes que são de publicação do Álvaro de Campos. Quer dizer, mesmo na sua origem, em 1914, o desdobramento heteronímico está longe de ser um mero procedimento literário. Quer dizer, apesar de seguir a tradição romântica de um privilégio extremo concedido ao lugar do autor, lugar esse que é depois colocado violentamente em crise, aquilo que é importante na heteronímia não é, paradoxalmente, a ocultação do nome do autor ou o triunfo das máscaras. O outro ponto importante deste percurso é 1928,
que é o ano em que os autores fictícios e o autor real são finalmente designados na tábua bibliográfica, com dois termos que são cunhados a propósito, como se sabe, heterónimos e ortónimo. É de notar aqui que a relação entre os heterónimos e o ortónimo é de perfeita paridade. Pode dizer-se que a definição do sistema heteronímico nesta tábua bibliográfica resulta de uma sobreimpressão da ficção e da biografia, de uma mistura entre as personagens e o autor. É uma síntese entre o imaginário e o real, que envolve também uma fusão genealógica, pois a poesia é dada como um drama, ou melhor, como uma espécie de drama. Não é isso que vem lá na tábua bibliográfica. E, ponto curioso, na tábua bibliográfica não é referido Bernardo Soares, que, no entanto, já existe na sua relação textual perfeitamente estabelecida com o livro do Desassossego. E isso torna-se evidente porque em 1929, logo no ano seguinte, aparecem as primeiras publicações do livro do Desassossego e os nomes de Bernardo Soares e Fernando Pessoa aparecem associados. Mas é importante verificar em termos bibliográficos como é que eles aparecem. O primeiro, ou seja, Bernardo Soares, aparece como narrador ou compositor, composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. E o segundo, Fernando Pessoa, aparece como autor do livro do Desassossego. Esta dupla condição bibliográfica deveria ter sido suficientemente óbvia para ter sido impossível que a primeira edição do livro do Desassossego, de Jacinto do Prado Coelho, bem como a edição de António Quadros, por exemplo, tivessem podido escrever no frontispício Livro do Desassossego por Bernardo Soares. Na verdade, Bernardo Soares e Fernando Pessoa, desde que vêm a lume os primeiros fragmentos do livro do Desassossego, põem em cena a heteronímia, mas colocando-se do lado de fora do sistema, tal como ele se organiza na tábua bibliográfica, em que há desdobramento entre o autor real em sua pessoa e outros autores fora da sua pessoa. O autor do livro do Desassossego não está fora da sua pessoa, dado que é Fernando Pessoa quem assina a publicação dos fragmentos. Aliás, este autor nem é heterónimo, nem é ortónimo. É o autor Fernando Pessoa, simplesmente. 1932, o outro ponto crucial, é a vez das notas para a recordação do meu mestre Queiro. Neste texto, Bernardo Soares continua ausente, embora, além dos três heterónimos principais, nele compareçam Fernando Pessoa e até António Moura. Bernardo Soares, de facto, não participa nestas operações de apresentação da heteronímia. E eu penso que isso se deve ao facto de que ele tem a ver com outra textualidade, com outra poética e com outro modo de produção de sentido. Bernardo Soares fará parte daquela obra de Pessoa em que Pessoa não figura como personagem no mesmo plano em que as suas personagens literárias, mas sim como autor. 1932 é também o ano da carta que já hoje citada, por exemplo, pelo Pedro de manhã, a João Gaspar Simões, em que Pessoa expõe o plano da publicação da sua obra sob o título Ficções do Interlúdio, devendo os heterónimos ser publicados, segundo esse plano, sem nenhum tipo de disfarce, sob o nome do autor Fernando Pessoa, e ele faz esse sublinhado de um modo completamente explícito. Aliás, o próprio desdobramento entre ortónimo e heterónimo desaparece em termos bibliográficos. Isto é, esbate-se a autonomia material do heterónimo em relação ao autor. O drama ingente passa a ser uma ficção com personagens, perde-se o seu grande lado mistificatório, romântico, de grande teatro da literatura. Obviamente que o último ponto crucial deste percurso genético é a carta sobre a gênese dos heterónimos, e aquilo que me parece é que, se a compararmos com a tábua bibliográfica de 1928, esta carta não oferece um sistema igualmente sólido. É mais de uma narrativa que se trata. E o autor dessa narrativa, Fernando Pessoa, apesar de se declarar ele próprio discípulo do mestre Queiro,
o que aliás não é novidade, está ao mesmo tempo dentro e fora dela. De resto, ele faz gala em exibir, por mais que uma vez, uma distância em relação a essa narrativa. Ele diz, por exemplo, numa espécie de à parte, não sei bem entendido se realmente não existiram ou se sou eu que não existo. São frases que todos reconhecem imediatamente. Eu, a certa altura, diz também, quando fala do aparecimento estático do Alberto Queiro, diz logo a seguir, desculpe-me o absurdo da frase. E depois, mais tarde, vai dizer qualquer coisa, vai dizer isto, é para que, depois de ter dito qualquer abracadabrante, depois diz, é para que saiba com quem está lidando. Portanto, na última fase da obra de Pessoa, a sistemática oposição entre os heterónimos e o ortónimo, e ao mesmo tempo a sua equalização, é substituída por uma narrativa com personagens, que é uma narrativa complexa, mas que é fluida e coerente, e em que a posição do autor, por mais singular que seja, aparece de repente intocada e com perfeita nitidez. Ou seja, quando falamos de heteronímia, temos que saber que a própria ideia tem uma história e que ela é proteica, é mutável e tem uma vida própria. Enfim, não quero... havia aqueles críticos do século XIX que falavam nestes termos, o Brunetière, falavam de uma espécie de... Não se trata de uma evolução orgânica, de coisa da heteronímia como uma espécie de entidade, não, mas as coisas têm uma história. Eu não sei como é que é de ver isto de outra maneira, encontrando estas variações ou aquilo que vou chamar modulações. Portanto, a concepção da heteronímia vai mudando ao longo do tempo e Pessoa acaba considerando que os heterónimos não têm assim tanta importância e que não devem ser hipostasiados de nenhum modo e até que deverão progressivamente dissolver-se sob o nome do autor. É esta uma ideia muito mais poderosa que a anterior do drama ingente, porque trabalha com um mecanismo poético e desarticula qualquer modo de existência autónoma dos heterónimos. Como sintoma maior desta alteração está a invenção da categoria do semi-heterónimo, que em si mesma, não sei o que é que vocês acham, mas que me parece imprecisa e contraditória. Outro sintoma, este absolutamente inequívoco, é o apagamento de Alberto Queiro. Em termos de história da escrita, a partir de 1929, não há nem mais um único verso de Alberto Queiro. Todos os outros continuam a escrever, só o mestre se cala. Outros exemplos desta alteração no funcionamento poético dos heterónimos encontra-se, por exemplo, em dados como a escrita obsessiva de quadros populares ou até na própria publicação da mensagem. Em torno da mensagem há uma constelação de textos que são ideologicamente dissonantes, como sabem, não é? Uns mais liberais, outros mais nacionalistas, uns mais sebastianistas, outros nada, uns heróicos, outros elegíacos, uns eufóricos, outros deprimidos, e todos eles, na sua ostensiva oposição, não precisam de ser atribuídos a diferentes figuras, a diferentes vozes personalizadas. É a voz de Fernando Pessoa que as assume todas na sua contradição e no seu jogo. A sua voz própria torna-se ela mesma uma voz labiríntica. O virtuosismo estilístico do drama ingente projeta-se num exercício de escrita mais interessado na coerência dos textos. Cada texto passa a ter o seu autor. O autor deixa de ser uma figura plena que excede o seu texto para antes nele se diluir. A heteronímia, no entanto, não só não deixa de existir, como constitui um modo textual decisivo. A heteronímia não é uma anotação à margem dos textos ou um sinal diacrítico aposto à sua assinatura. Não se resume à etiqueta de um determinado plano do livro. Não é uma técnica, não é uma estratégia literária. A heteronímia é um dispositivo crítico. Assim, não é tanto uma construção dramática à la Browning ou Shakespeare, mas antes um efeito de linguagem, a que se poderia dar o nome de efeito heterónimo, que
que consiste na produção ou no reflexo de uma imagem do enunciador em cada enunciado. Este efeito é tornado evidente pela questão da atribuição. Aliás, já hoje foi referido, não é? Ainda há pouco, não sei se pelo Jorge, pelo Diego, a questão da chuva oblíqua, não é? Ter tido diferentes atribuições, esse é um dos casos mais célebres, mas há outros que encontramos muitas vezes. O efeito heterónimo, no seu mecanismo próprio, é exposto de um modo experimental nos casos em que o ortónimo escreve à maneira de um heterónimo. Por exemplo, naqueles poemas em que são raros, mas existem, em que o Fernando Pessoa escreve à maneira do Alberto Queiro, por exemplo. Ou até em que o Fernando Pessoa escreve à maneira de outro, nomeadamente, enfim, só como exemplo, aquele caso em que a pessoa faz o poema à maneira de António Boto, à la manière de António Boto. Isto parece-me colocar precisamente a questão da atribuição, que tem no livro do Desassossego uma pertinência especial, porque se trata de um conjunto aberto que inclui vários estilos e modos de escrita. No entanto, é sempre um certo efeito de linguagem que é posto em cena e que permite que a atribuição ao livro do Desassossego se faça. A inclusão de um certo texto em prosa no livro do Desassossego tem que corresponder à ressonância desse efeito. No quadro dos problemas específicos colocados pela relativa dissolução nos últimos anos de Pessoa do esquema heteronímico forte que vigorara a partir de 1914, há um caso especialmente revelador. E este, enfim, é um problema. Eu gostaria de vos mostrar as imagens dos textos, mas talvez não seja necessário. É um poema que toda a gente conhece de cor, que é o poema Liberdade, de 1935. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer, estudar é nada, estudar é uma meçada, enfim, toda a gente sabe o poema de cor. Ora, este poema existe no espólio sob duas formas. Este poema sempre me pareceu ser um poema de Álvaro de Campos e que está erroneamente atribuído a Fernando Pessoa. Não sei o que só um dia pensaram nisso, mas colocando então a questão da atribuição como um problema, essa parecia-me um caso óbvio de falsa atribuição, porque o Pessoa escreve com métrica, usa uma voz, uma dicção que é caracterizada e que não é aquela, e não formula aquele tipo de emoção. Quem a formula quem a cifra é o Álvaro de Campos. Parecia-me óbvio que era do Álvaro de Campos, então fui ver no espólio os documentos com os escritos propriamente ditos e descobri que há dois dátilos escritos. Um que é o rascunho do outro. O primeiro tem, portanto, rasuras e tem data. O segundo tem data, tem a mesma data, passa a primeira forma a limpo, portanto, respeitando as rasuras, etc., acrescenta uma epígrafe e põe uma assinatura. A assinatura, para meu grande desespero, é Fernando Pessoa. Não há dúvida nenhuma, eu não posso evitar aquele poema em Álvaro, quer dizer, não sei se posso, já pode-se tudo, não é? Mas fica difícil, não é? Tenho que fazer uma nota enorme e não sei se convincente. Curiosamente, a epígrafe que aparece não é uma epígrafe, é uma não epígrafe, porque aquilo que vem lá é dizer assim, é qualquer coisa assim, acrescentar por aqui uma citação de Sêneca. É isso que vem lá. Por aqui uma citação de Sêneca. Mas o que é curioso é que na passagem em limpo do poema Liberdade, isto aparece com a forma exata da epígrafe. E esta frase, por aqui uma por aqui não falta uma citação. Falta uma citação de Sêneca, exato. Falta uma citação de Sêneca, exatamente. Mas essa frase, falta uma citação de Sêneca, aparece sublinhada entre parênteses com a forma exata da epígrafe. Ou seja, aquilo pode perfeitamente ser, se fosse de Álvaro de Campos, era uma epígrafe. Era uma epígrafe de Álvaro de Campos. Isto é tipicamente epígrafe de Álvaro de Campos.
Aqui ainda me custa mais, de facto, que a assinatura seja uma assinatura tão estampadamente de Fernando Pessoa. Eu penso que, sendo um texto de 1935, isto possa querer dizer que este poema é um poema que deve ser atribuído a Álvaro de Campos, mas que pode ser assinado por Fernando Pessoa. Teríamos então um caso em que um poema de Álvaro de Campos podia ser assinado por Fernando Pessoa, ou ainda um caso em que Álvaro de Campos deixa de ser o nome de Álvaro de Campos. Bom, a edição de Pessoa parte de um texto que tem uma forma inacabada e é, portanto, aquilo a que nos anos 60 se chamava a literatura potencial. A literatura potencial é precisamente nesse momento, que é o momento das neo-vanguardas, é uma revisitação de alguma coisa que tem a ver com a vanguarda e que, neste caso, é precisamente aquilo que é a condição textual do modernismo e que é aquilo que eu poderia chamar a condição draft. Vou usar a palavra em inglês por me parecer mais adequada neste caso, não sei muito bem porquê, talvez por citar o subtítulo dos cantos, não é? do Palmer. A literatura potencial dos anos 60, portanto, será uma espécie de paródia e um prolongamento de tal condição textual. Mas, de facto, a impressão que temos perante a obra de Pessoa é de uma paisagem caótica e tornam-se possíveis as aventuras editoriais mais extravagantes. Eu vou só elencar uma ou duas, só para por exemplo, uma das quais é precisamente o Livro do Desassossego, porque há uma edição do Livro do Desassossego que o atribui em simultâneo a 3 autores: Fernando Pessoa, Bernardo Soares e Vicente Guedes, criando assim um heterónimo intermitente, ou uma espécie de heterónimo coletivo. Depois, há mantas de retalhos absolutamente inesperadas, como, por exemplo, esta recente edição dos Contos Completos de Pessoa, que, sob esse título tão prometedor, inclui umas prosas esparsas que, em caso nenhum, podem ser considerados contos de Pessoa, pois são, desde crónicas de jornal até um texto da publicidade de uma das tintas Berry Lloyd, mais 3 traduções de contos de Henry e, finalmente, uma peça de teatro, O Marinheiro. Numa edição intitulada Contos Completos, apenas figura um único das largas dezenas de contos éditos e inéditos de Pessoa, que é o Banqueiro Anarquista. De resto, também foi possível publicar, também recentemente, a mensagem, mudando-lhe o título para Portugal Mensagem. Portugal Mensagem. E fazê-lo sem qualquer escrúpulo, sem qualquer nota. Evidentemente que há aqui digamos, um pressuposto ou um implícito genético, mais uma vez, segundo o qual o projeto do Livre Mensagem, como se sabe, começa por ser Portugal, não é? E, portanto, mas o que me parece que está aqui em causa é, de facto, por um lado, a completa falta de consciência bibliográfica e, por outro lado, o abuso ou o recurso, em alguns casos visivelmente abusivo, o uso de uma liberdade editorial que o caso incoativo da obra de Pessoa parece potenciar. Pode dizer-se até que a complexidade da tarefa editorial de Pessoa desencadeia uma tomada de consciência dos poderes invisíveis dos editores ou do seu lugar literário essencial. Falando agora do arquivo como uma forma como um modo de edição, ou do arquivo como alguma coisa que poderíamos definir usando o exemplo editorial do arquivo e entendendo como uma espécie de grau zero da edição. Na verdade, a própria poesia contemporânea pode ter um pendor arquivístico. Um exemplo próximo é o de Mário Cesarini,
e de encontrarmos na sua obra e da constatação que fazemos ao lermos mais Cesarini, de que ele faz uma reconsideração da tradição escrita, ou a paródia do neorrealismo, ou a montagem da literatura de Cordel, e em relação àquilo que ele chama surrealismo, ele vai fazendo sucessivas antologias em que ele vai fazendo sucessivos arquivos de traços do surrealismo. E há aquela antologia da Natália Correia, o surrealismo na poesia portuguesa, que não é uma antologia, mas sim o levantamento de todas as ocorrências do surrealismo na poesia portuguesa. Portanto, é como que um arquivo do surrealismo poético em Portugal. A obra de Pessoa é também alguma coisa como um arquivo ele mesmo, não é? A arca atafolhada de papéis, não é? Aquela imagem icónica, é um arquivo, na verdade. E é um arquivo em que não há ordem, mas só elementos soltos. A relação entre os conjuntos é igualmente livre e aberta. E estas características deste arquivo em particular adequam-se, obviamente, ao meio eletrónico de reprodução. A antologia da Natália Correia está muito bem impressa em livro. A edição de Pessoa parece adequar-se de uma forma transparente, colar-se ao meio eletrónico de reprodução. Mais ainda, aquilo que os facsímiles online podem reproduzir não são, no caso da obra de Pessoa, simples documentos de arquivo, mas textos no sentido material, por um lado, e também no sentido textual, literalmente dito. De facto, no caso da obra de Pessoa, cada texto é um gesto de escrita que raro atinge a forma de um texto passado a limpo, com unidade perfeita e fixada. E sem dúvidas, não é apenas um texto literário, mas um certo momento de escrita, uma ação escrita. É como o gráfico de um processo ou a gravação de um acontecimento. Além disso, a edição eletrónica resolve uma aporia da crítica textual. Uma aporia que pode ser enunciada assim. Procura editar-se o texto tal como foi publicado ou escrito, mas corrigido de acordo com o que se sabe. E muitas vezes corrige-se um texto publicado numa determinada época, segundo informações que se têm, muito posteriores, não é? E o texto fica datado, numa certa forma, erroneamente, de uma forma inevitavelmente errada. O exemplo que eu tinha para ilustrar este facto é o do poema À Memória do Presidente Sidónio Pais, que teve este título em 1920. Mas eu, para editar este poema hoje, tenho que o escrever de outra maneira, que não é a maneira pela qual ele foi publicado em 1920, é À Memória do Presidente Rei Sidónio Pais, tal como em 1940 surge editada. Portanto, a edição eletrónica, que não exige um lugar numa sequência linear, torna este problema muito menos dramático. A escrita do livro do Desassossego, para falar muito especificamente desse caso, parece-me que tem, logo a partir do título, a marca de uma performance escrita, visto que estive a fazer referência. E a distribuição das palavras na página parece-me consistir numa captação de intensidades independentes de qualquer esforço de fazer literatura. Na verdade, a própria constante reescrita de Pessoa prova que toda a instância de escrita é instantânea, porque, e este é aquele ponto fulcral e o traço distintivo, ele não rasura quase nenhuma das variantes, nem escolhe quase nenhuma das correções. Aliás, o livro do Desassossego contém em si mesmo a sua própria teoria textual. São aquelas frases célebres: lido verso por verso, o maior poema tem poucos versos que não pudessem ser melhores, poucos episódios que não pudessem ser mais intensos, e nunca o seu conjunto é tão perfeito que o não pudesse ser muitíssimo mais. Ou seja, a teoria textual
assumida é a de que a incompletude da escrita é radical e de que a sua essência é draft. O desassossego, portanto, é outro nome de escrita moderna. Ao contrário do conceito semiológico de texto, que exige um momento de fixação, do ponto de vista da semiologia, o texto é aquilo que se pode dizer que começa aqui e acaba ali, é isso a definição mínima de texto. No caso do livro do desassossego e no caso de Pessoa em geral, esse momento não existe e, portanto, é um texto sem fixidez, é um texto sui generis. Cada movimento de escrita e reescrita é um texto variante, nenhum deles prevalecendo sobre o outro. Todo o texto é o esboço de um texto. O desassossego é o lugar da fluidez, é o texto estelar, que fala Roland Barthes, ou o texto como fluxo, de Jérôme McCann, em que cada variante do texto pode ser um texto novo. Pelo que os modos de edição que oferece a filologia, que procura uma versão final, não podem ser inteiramente e infelizmente adequados a um tipo de texto cuja intenção final consiste em não existir como intenção final.